Olá, eu sou o Fábio. Muitos cenários são montados para nos dar o clima e sensação, com a intenção de nos transportar a um local, podendo este ser ou não real. É sobre isso que eu comento neste episódio. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Amém? O tema que o Senhor nos trouxe na manhã é: qual o cenário? Nós sabemos que o cenário, né? O que é um cenário? Quem já foi no teatro sabe que quando se tem uma peça, para poder levar o público a se envolver naquela atmosfera, naquele ambiente, de modo a entender a peça, todo um cenário é formado. Esse cenário, por exemplo, ele pode ser um fundo de uma paisagem, ele pode ser o interior de uma casa, mas o intuito do cenário é levar o público a se ambientar com a história, a levar o público a criar um entendimento onde que eles possam não somente ouvir, mas ver, mas se materializar, se transportar para dentro da história. Então hoje nos filmes você vê que pela computação gráfica é capaz, né, de criar cenários onde a gente sai tão envolvido depois de assistir um filme que parece que a gente sente, né, como se estivesse participando, né, seja de uma cena, né, e aí muitas vezes isso move em nós emoções, move em nós pensamentos, move em nós atitudes que geram, através de um pequeno cenário que foi criado, uma pequena história, mudar até muitas vezes vidas. Porque é muito bom a gente assistir filme, né? É muito bom porque a gente cria... É a mesma coisa de a gente materializar algo, seja ele fantasioso ou não, né? E é sobre isso que o Senhor quer nos falar. Muitos cenários são montados para nos dar o clima e sensação, com a intenção de nos transportar a um local, podendo este ser real ou não. Existem cenários reais. Nós estamos num cenário real, não é real? Esse aqui é o lugar onde nós trabalhamos. É onde nós somos os atores, onde nós somos as pessoas que atuam. Mas existem cenários irreais também. Existem cenários irreais, tanto num momento de um filme, quanto na vida real. Na vida real, existem cenários irreais. Cenários no qual, muitas vezes, nos são criados ou nós mesmos criamos. Muitas vezes, nós criamos cenário que é confortável a nós, que não corresponde com a verdade. Tem vezes que a gente vai para casa e a gente cria um ambiente no qual nós estamos confortáveis com aquele ambiente, mas aquele ambiente... ele é um cenário que não tem a ver com a realidade, porque depois que nós saímos daquele ambiente, o cenário muda, a história muda, né? E isso acontece com a vida de todos nós. O nosso inimigo, quem é o nosso inimigo? O diabo. Ele, sabendo o quanto nós somos influenciados por cenários, ele está sempre criando cenários a fim de nos alterar objetivos e ânimos. Quando o homem estava no Éden, o Deus colocou o homem ali no Éden, vocês conhecem a história. O diabo viu que o homem estava no cenário real, onde que o homem tinha comunhão com Deus, o homem tinha acesso a coisas o qual Deus deu ao homem. E o diabo, ele tentou e conseguiu criar um ambiente, criar uma atmosfera de engano, onde fez com que o homem acreditasse que o que Deus tinha reservado, guardado, não era para impedir que o homem conhecesse o bem e o mal.
Então muitas coisas o qual talvez nossos pais nos preservam é para que nós não venhamos participar de um cenário onde que aquilo não é adequado. Antigamente era muito comum eu ficar acordado até as 9 horas, depois das 9 horas eu ia dormir. Meu pai me forçar a dormir, por quê? O cenário dos filmes, daqueles coisas que passam na televisão não era adequado. E hoje, muitas vezes os pais não têm essa preocupação e colocam os filhos muitas vezes em cenário que vão criar traumas na criança e que aquele ali vai permanecer para o futuro e aquilo vai vir de geração em geração até que chegue Jesus e liberte aquela pessoa daquele trauma. Então aqueles pensamentos de aquelas cenas ficam constantemente vindo e vindo na mente da pessoa e a pessoa fica aprisionada. E o inimigo ele é capaz de fazer isso, seja numa criança, para poder mudar aquela vida daquela pessoa, cativando ela, colocando ela em cativeiro, muitas vezes, em adultos também. E nós, em meio a esse ano, nós vivenciamos vários cenários que ninguém esperava. E muito frustrante é imaginar que em vários cenários as pessoas se moldaram tanto para o bem como para o mal. E hoje a gente vê que alguns cresceram porque entenderam a lição, e outros porque entenderam o cenário, porque entenderam o seu papel naquele instante, naquele determinado lugar. E outros não entenderam nada e não vão entender. Até que aconteça um cenário real, irreversível. Vocês estão entendendo? Ontem, essa história do cenário, ela me veio através de ontem. A gente estava brincando com o Felipe. E hoje, quando eu acordei, na minha meditação ali, Deus me veio. Vocês criaram um cenário para o Felipe. Vocês colocaram o Felipe no cenário. Por que nós criamos um cenário? Para brincar com o Felipe. Ligamos para ele, e criamos uma situação. Mas o Felipe, por que a gente criou essa situação? Porque a gente sabia que ia pegar ele. Porque ele é uma pessoa que... A gente tava sério, a gente criou um ambiente. Ficamos sérios, Felipe. Entendeu? Aconteceu isso e vai assim. E o Felipe... Na cabeça dele talvez... Ixi, mano, onde que foi que eu vacilei agora? E agora, puxa vida, será que eu vou ter que ir lá? Meu Deus... E a gente fez uma algazarra, brincamos até umas horas, mas foi brincadeira. Mas talvez, é difícil fazer uma brincadeira dessa com o John. Porque é um cenário que talvez ele já esteja preparado para enfrentar. Então é uma brincadeira que eu não vou conseguir fazer tão facilmente com ele. Porque eu vou precisar de mais argumentos para poder convencê-lo. E muitas vezes o diabo ele não precisa de muita coisa para nos convencer de uma mentira, vocês estão entendendo? Ele forja mentiras e coloca a gente em argumentos, e nós, com a nossa pouca experiência, com nossa pouca prontidão, com nossa pouca recursos de distinguir entre o bem e o mal, aquilo que é real e aquilo que é irreal, nós acabamos sendo enredados pelo diabo. E o diabo nos apresenta um cenário e a gente acredita naquilo e aquilo nos gera ansiedade, nos gera medo, nos gera temor. E nós já não conseguimos mais caminhar, ficamos paralisados. Porém, a Bíblia nos fala o quê? Um texto que nós lemos em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre nós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus não tenta as pessoas, mas o diabo sim. Mas se Deus permite que essas coisas sobrevenham ao seu povo, não é para destruir seu povo, mas é para o contrário, é para fortalecer. Quem nesse ano está saindo desse ano mais forte? Quem desse ano está saindo com mais experiências na presença de Deus? Quem desse ano é mais capaz de enfrentar diversidades, dificuldades por aquilo que aprendeu ou não? Vai repetir os mesmos erros? Vai se deixar ser que o diabo se irande ao redor de si? Porque o inimigo, ele fica buscando, mas ele vai buscar quem é mais fácil de o quê? De ele livrar. Agora, quem é mais difícil, porque já é cascudo, porque já conhece o cenário, já conhece as artimanhas do diabo, ele não.
E nós, esse mês, aqui tivemos muitos cenários. Eu estava até comentando com o John, onde que a gente imaginou uma coisa e aconteceu outra. Tivemos visitas de todo tipo, e tive todo tipo de experiência. Mas é que nem a gente fala, já passei e passamos por tanta coisa. Mais uma? O que vai me fazer? Vai tirar minha vida? A única coisa que falta muitas vezes pra nós é o que matar a gente, né? Mas fome, dificuldade, entendeu? Dúvidas. Qual dificuldade que a gente não passou, né? Quase todas. E se não passamos, vamos passar. Mas fiel é Deus, que não nos deixará sozinhos, mas nos fará suportar e passar por todas essas dificuldades. O nosso inimigo, sabendo quanto somos então influenciados, ele está querendo criar cenários. No mundo, você assiste a TV, vai ser Trump, vai ser Biden. Ao redor, entendeu? Cada vez mais as drogas invadindo os territórios, cada vez mais a prostituição tomando conta da TV, aquilo que é errado se tornando certo. E nós, como nós colocamos isso? Vamos ficar temorosos? Nós não. O povo de Deus tem que ser um povo que no meio das dificuldades se torna mais forte. Por isso que Deus permite que essas coisas aconteçam. A gente muitas vezes quer que a vida seja leve. E a gente não, mas agora está sendo duro, alguma coisa está errado. Deus não está presente. Deus não está se fazendo presente na minha vida porque eu estou passando dificuldade, porque as coisas não estão acontecendo, e sendo que é o contrário. Sendo que Deus está te fazendo é mais forte. Porque se você está aqui, está respirando, dê glória a Deus na diversidade. Através de brincadeiras, podemos entender como estes métodos podem ser eficientes de enganar. Brincando, a gente consegue enganar as pessoas, falando que está feliz e está triste, falando que aconteceu uma coisa e aconteceu outra. De acordo com o nível de simulação e pessoas a qual quer ser enganado. Então, se você é uma pessoa fácil de você ser enganado, o diabo vai te enganar. As coisas vão acontecer e você vai ser enganado. Agora, se você está alinhado, alicerçado na palavra, na oração, na busca da presença de Deus, quando eu falo busca da presença de Deus, é todos os recursos, é fazer barba, cabelo e bigode. É você comer, escovar os dentes, entendeu? Fazer a digestão, fazer uma siesta, entendeu? Que nem a Leandra gosta de fazer. É fazer a barba, cabelo e bigode. Não adianta você fazer as coisas pela metade. Não adianta chegar até a metade, tem que ir além. Não adianta você começar a fazer exercício físico e chegou uma hora que tá duro e você vai parar. Não, é a hora de você continuar, porque agora que tá doendo, é agora que o exercício vai fazer resultado. Para finalizar, abrimos nossa Bíblia em 1 Pedro 1 Pedro 5, de 8 a 9. A palavra do Senhor que também nos diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Então, para resistir o diabo tem que ser aonde? Na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que sofre, todos sofrem, muitos sofrem agora e vão sofrer amanhã. Mas nós temos que resistir firmes na fé. O cristão, ele é forjado no fogo. Se nós queremos ser realmente pessoas segundo a vontade de Deus, deem glória a Deus por serem perseguidos. Deem glória a Deus se quando você fala de Deus as pessoas não querem ouvir. Deem glória a Deus por haver perseguição. Deem glória a Deus por você estar querendo o bem e o mal, entendeu? Queira prevalecer contra a sua vida. Dê glória a Deus. Porque é muito fácil dar glória a Deus quando tudo está bem, mas quando nós damos glória a Deus em meio às dificuldades, realmente aí somos filhos de Deus. Porque é esta igreja dos últimos tempos. É uma igreja na qual ela gera diferença. Porque ser religioso, qualquer um pode ser. Mas ser diferença, o cara vai pagar um preço. E nós precisamos entender que há um preço a ser pago. Não, mas Jesus não pagou o preço na cruz? Pagou. Ele nunca deixou de falar,
Vocês não são desse mundo, como eu do mundo não sou. Do mesmo jeito que fizeram comigo, vão fazer com vocês. Entendeu? Então, ele não negou a verdade. Como eu não posso negar a verdade a vocês, que vai haver dia de chorar e dia de alegrar. Mas que em todos os aspectos, nós temos que aprender a ser fortes. Crente fraco não vai, crente morno não vai. Tem que ser pleno, tem que ser tudo. Deus não quer metade, Deus quer tudo. Amém? Semana passada nós dedicamos a oração e o Senhor tem nos chamado a orar. Há muitas coisas acontecendo nesse momento, muitas pessoas nossos amigos estão tristes, muitos entes queridos estão enfermos. Quando eu falo ente querido, não são pessoas muitas vezes diretamente ligadas a nós, mas se está ligado a vocês, entendeu? De certo modo vai abalar o emocional de vocês vão ficar tristes, e eu vou ficar triste, todos nós ficamos tristes. É impossível hoje a gente achar que o mundo está morrendo milhões de pessoas e a gente querer ficar feliz. Eu não estou feliz nesse nível de aspecto, eu estou feliz internamente com Cristo, porque Ele é a nossa felicidade.